Vamos lá, a gente pode começar fazendo uma prática bem curtinha, só para a gente chegar. A gente traz a consciência para o corpo, para esse lugar, para esse momento. Sente o corpo, sente todos os esforços por trás das tensões irem se derretendo. Deixa o corpo relaxar, deixa o coração descansar, deixa a mente descansar, se abrir, descansar dos conteúdos comuns de preocupação, de controle, de tensão, deixa tudo isso se dissolver e abre espaço para o nosso encontro. Conforme a gente solta os conteúdos, solta as preocupações, solta as ocupações da mente, naturalmente a gente abre espaço. E aí a gente tem uma condição mais livre para estudar o Dharma, sem o menos risco de misturar o Dharma com as nossas confusões habituais. Então vamos, meus bens. Oi, Kátia, tudo bom? Mimi, Ivone, as Caróis, a Marise. Ah, não, só tem uma Carol hoje. Ah, não, tem duas Caróis. Janinha, tudo bom, querida? Carolzinha tá no carro, passeando. Tadinha. Corre, corre danado essa bicha. Então vamos lá, fofuras. Vamos continuar nosso estudo sobre a vacuidade. Oh, esse termo. Então, palavras de novo. Diz. Bom dia, Tamine, querida. Diz o nosso teacher. Palavras de novo. A palavra geralmente traduzida como vacuidade é shunyata, em sânscrito. Ela vem de uma palavra raiz que sugere inchaço. Eu nunca tinha ouvido essa tradução, inchaço, mas é o que está no inglês também. Então, inchado, vazio, sem nada dentro, como um balão. Sim, eu sei que há ar dentro de um balão, mas não há coisa, né? E ele vai falar sobre isso mais daqui a pouco. Então, a vacuidade implica uma espécie de engano. Seres, todas as coisas, pensamentos, ideias, sentimentos, tudo isso é enganoso, né? Leva. Será que a gente já não. Deixa eu ver se tem um azul mais para frente. Não. Impressão que a gente já viu essa parte, talvez a gente tenha visto essa partezinha. Então, tudo isso é enganoso, né? Essas coisas todas surgem na nossa experiência, a gente se relaciona com tudo que acontece na nossa vida como se elas fossem de verdade, como se fossem permanentes, como se fossem sólidas, né? Isso é uma aparência enganosa que nos leva ao engano, né? Isso parece ser algo grande, cheio, como um balão, mas quando você pica, a gente já viu isso aqui, eles estouram, como o mágico de Oz. Como mago, eles são vazios, completamente sem a substancialidade que parecem ter. Tudo é assim, incluindo e especialmente o eu de alguém e de outros, e dos outros. Deixa eu ver. Desconfio que seja o eu nosso e dos outros, né?
É. Putz, o eu de alguém não, o nosso eu e o eu dos outros. Deixa eu marcar aqui para depois mandar pro Vitor. Então, o eu, essa experiência que a gente tem de eu, né? Que toda vez que a gente fala isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou não sei o quê, eu estou brava, eu estou não sei o que lá. O que que é isso que a gente se refere como eu, né? Isso também é enganoso. Acho que ele vai andar por aí. Quando o balão do ser estoura, é uma experiência perturbadora. A vacuidade de todos os fenômenos é um fato perturbador da vida. A gente quer ter alguma coisa que seja muito concreta, né? Muito firme, muito sólida, senão a gente passa mal. O Sutra do Coração invoca uma série de coisas que são estouradas, vazias, inexistentes. A lista inclui olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Inclui ainda os objetos que normalmente associamos aos nossos sentidos e corpo. Cor, som, cheiros, até conceitos mentais. Sendo uma condensação radical de sutras muito longos, a versão curta do Sutra do Coração simplesmente diz não a cada uma dessas supostas coisas. Não há olhos, não há ouvidos, não há nariz, não há língua, não há corpo, não há mente, não há cor, não há som. É um monte de não. Tudo que a gente puder apontar, o Sutra do Coração manda um não. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Diz Karl Marx, oh, uau, quero saber das coisas. Então, a maioria das pessoas fica confusa e um pouco desanimada ao ouvir o Sutra cantado. E não é de se admirar, né? É como se o Sutra do Coração ele fosse puxando todos os tapetes que a gente tem debaixo do nosso pé, né? E a gente vai ficando desesperado. Como assim que não existe nada disso, né? A gente não entende o ponto, mas já vamos combinar uma coisa assim. Quando a gente diz em qualquer ensinamento sobre vacuidade que tal coisa não existe, na verdade, significa que não existe da maneira como a gente acha que existe. Não existe de maneira tão sólida como a gente acha que existe. Não é que não existe absolutamente. Então, isso já nos livra de uma série de aflições aí, né? Então, no capítulo anterior, escrevi sobre o discurso do budismo Mahayana sobre a impermanência, como deve ser o caso das coisas surgirem, desaparecerem no mesmo momento, que não pode haver nenhuma duração de tempo em que algo permaneça. É daí que vem os ensinamentos sobre a vacuidade. Então, lembra, as coisas não existem de forma permanente. Não tem nenhum segundo que a gente pode dizer que as coisas são de uma determinada maneira. Tudo está o tempo todo em constante transformação, ainda que a gente não enxergue assim, né? Porque pode ser que essa transformação seja muito lenta. E aí, com cada experiência que a gente tem de uma determinada coisa, a gente vai se acostumando e achando que a coisa é daquele jeito. E a gente não percebe essa mudança acontecendo. A gente não percebe nem na gente, né? A gente de vez em quando se dá conta de que o tempo passou e que nós não somos exatamente a mesma pessoa que a gente é. De vez em quando a gente dá conta disso, né? Mas isso está acontecendo o tempo inteiro, né? É que cada momento que a gente experiencia alguma coisa, a gente tira uma fotografia e fica com a fotografia, né? E não percebe que é filme. Não é fotografia, é filme. Alguns filmes passam bem devagarzinho, né? Mas passa. Então, a vacuidade vem dessa noção de impermanência, né? Então, daí que vem os ensinamentos sobre vacuidade. Eles são outra maneira importante de conceber a impermanência e o tempo. Então, por que que a gente diz que as coisas não são do jeito que a gente acha que é? Primeiro, porque a gente não enxerga a impermanência das coisas. Primeiro ponto. Então, elas são vazias daquela aparência permanente, imutável que a gente acha que elas têm. Então, as ideias radicais de Dogen sobre o tempo, conforme discutido no capítulo anterior, se baseiam nisso, né? Nem o tempo, quer dizer, a passagem do tempo a gente não percebe, né? Ao longo dos séculos, e o tempo também é uma criação, uma construção conceitual, né? Ao longo dos séculos, os budistas colocaram assim: as coisas realmente não existem. Dizer que que elas existem, é um exagero. Se algo aparece e nesse mesmo momento desaparece, como é que nós podemos dizer que ela existe? Existência é uma ilusão. Mas dizer que as coisas não existem
também não está certo. Como poderia ser? Quando durante toda a nossa vida nós vemos, ouvimos, provamos, cheiramos, tocamos, sentimos o mundo, ser ou existir é um paradoxo, né? O caminho do meio, disseram os budistas Mahayana, não é como originalmente concebido um caminho de moderação, né? Entre ascetismo e sensorialidade. Não é sensualidade no sentido sexual do termo, mas é sensorialidade, né? Coisas que negam completamente as experiências e se entrega completamente às experiências sensoriais, né? Então, o caminho do meio não é o meio do caminho nesse sentido, né? É sobre os sentidos, exatamente. Essa sensualidade tem a ver com... Não está errada essa palavra, né? Mas é que ela tem uma conotação sexual pra gente, né? Mas é isso, é uma sensorialidade, é se entregar aos sentidos, né? Aos prazeres dos sentidos. Os ascetas, eles faziam o contrário, né? Eles se afastavam das experiências sensoriais. Geravam até uma aversão às experiências sensoriais, tipo colocar cinza na comida, ficar ruim, né? Para poder se livrar do apego ao paladar, ao olfato, assim. Então, é um ascetismo, né? É se afastar das experiências sensoriais. Então, o caminho do meio, antigamente, né, antes dos ensinamentos desse do Buda sobre o Sutra do Coração, o caminho do meio era um bom senso, assim, né? É assim, não preciso ser uma seta, mas eu também não preciso ser me entregar completamente aos prazeres da carne, aos prazeres sensoriais, né? Então, tinha um meio termo, assim, né? Mas aqui é um pouco mais sutil a história do caminho do meio, né? É um meio termo entre os extremos da existência e da inexistência. Quer dizer, por essa visão do caminho do meio, as coisas não existem como a gente acha que elas existem, né? Elas não existem de uma forma independente, vamos dizer assim. Elas dependem de várias coisas. Eu não sei se ele vai falar dos 3 tipos de vacuidade, mas as coisas elas dependem, vamos dizer, elas dependem de causas e condições. Vamos só falar rapidamente isso, só para a gente ir nomeando um pouco melhor, né? Do que as coisas dependem? As coisas existem na dependência do quê? Né? Basicamente, de 3 coisas. Primeiro, de causas e condições. Então, por exemplo, uma flor... É muito interessante essas discussões, né? Ainda bem que a gente vai estudar o poder de uma pergunta aberta daqui a pouco, porque esse tema é muito interessante. Né? Por exemplo, uma flor, né? Você tem uma semente, aí aquela semente brota, surge um caulinho ali, uma haste, um botão, aí de repente os botões se abrem, flor. Que horas exatamente que aquilo virou uma flor? E onde é que estava a flor quando a semente estava ainda desabrochando? Não é interessante? Quer dizer, primeiro, a flor, quando a gente fala assim, sim, olha uma flor, né? Aqui tem uma flor. Então, primeiro, ela depende do quê? Ela não existe ali para sempre, nem surgiu desde sempre. Ela surgiu em algum momento, né? A partir de causas e condições, primeiro. Então, tinha uma semente, tinha água, tinha, sei lá, sol, tinha nutrientes, sei lá o quê. Aí a flor surgiu a partir de causas, no caso a semente especialmente, e condições que ajudaram aquela semente a crescer, porque também, se as condições não estiverem presentes, a semente seca, morre, né? Então, causas e condições. Essa é a primeira. O que mais que a gente pode dizer que a flor depende, né? Ela depende de partes. Então, se eu tirar todas as pétalas, continua sendo uma flor? Se eu tirar todas as folhas, continua sendo uma flor? Se eu tirar a haste, continua sendo uma flor? Quer dizer, a flor, ela existe na dependência das partes, né? Mas ela não é nem igual às partes. Ela não é, a pétala não é a flor, a haste não é a flor. Que mais? A raiz também não é a flor, a folhinha não é a flor, mas tudo isso junto, de uma determinada forma, constitui uma flor. Se eu pegar, membrar toda a flor e fizer um montinho de todas as partes da flor e falar, aqui está uma flor, a gente vai falar, não, né? Não tá. Então não é só um conjunto de partes, né? É uma configuração, mas a flor, exatamente, se a gente for procurar nas partes, ela também não está ali. Então, ela surge na dependência das partes, né? E ela surge também
na dependência da nossa designação conceitual. Essa história. Que horas, em que momento, vamos supor que a gente pudesse ver aquela flor surgindo, a olho nu, assim, né? Que não fosse tão demorado. Aí o aula sempre brincava assim: em que momento que surge a flor, né? Aí ele falava assim: quando a gente disser que surgiu, né? A hora que a gente olhar para aquilo e falar assim: ah, acho que tem uma flor aqui, pronto, surgiu. Porque eu botei aquele nome. Eu designei aquilo conceitualmente. Por exemplo, essa é a parte a mais sutil assim de a gente entender, mas é muito interessante, porque, por exemplo, ele conta uma história de uma família, por exemplo, que a casa pegou fogo, né? Completamente, a casa virou cinzas. Então, para qualquer pessoa que olhasse aquele monte de cinza no chão, aquele monte de coisa queimada, falaria: ah, aqui tem um monte de coisa queimada, né? Mas para o dono da casa que morava ali, ele fala assim: a minha casa está queimada. Ainda tem uma casa para ele ali, né? Porque ele chama de casa. Mas não tem mais, tá tudo queimada, né? Mas para o dono da casa, você olha a minha casa toda queimada, né? A gente não vai pegar as cinzas das pessoas. Às vezes, nossa, umas histórias tão engraçadas, mas não vou contar, não demora muito. Mas a gente não pega as cinzas de pessoas cremadas e bota dentro de uma caixinha e fala: aqui tá o meu pai. Não faz isso. É um monte de cinza, né? Mas para nós pode ser que seja aquilo, a cinza seja o meu pai, né? Então existe uma atribuição de uma nomeação, né? E aí as coisas existem também dessa maneira, por designação conceitual. Não é que a gente fala assim: ah, isso aqui não é uma garrafa, isso aqui é uma flor. Não é, né? Obviamente, tem que ter uma coerência aqui, né? Mas quando eu chamo isso de garrafa, eu também tô. Isso aqui também surge como garrafa, porque eu chamo de garrafa. Porque eu podia botar uma flor aqui e chamar de vaso, né? Então, os objetos, eles também existem na dependência da nossa designação conceitual. Mas, daí quando a gente vai procurar o objeto em si, nas causas e condições, nas partes, no nome, a gente não acha isoladamente, né? Eles só surgem nessa relação de dependência. Então, os ensinamentos se fala sempre que a vacuidade, o ensinamento da vacuidade, ele é a mesma coisa que ensinar a originação dependente. Quer dizer, essa história de as coisas surgirem na dependência de causas e condições, das partes do todo e da designação conceitual. É isso, né? Aí, quando a gente não entende isso, não vê essa parte da originação dependente, a gente fala: nossa, como assim as coisas não existem? Né? A gente não entende, porque não faz sentido mesmo. Claro que as coisas existem, afinal de contas, a gente experiencia tudo, não é? Mas o ponto é, como é que o que a gente experiencia existe? É muito interessante essa história. E é muito impressionante, porque a gente talvez todo o nosso sofrimento venha, talvez não. Todo o nosso sofrimento vem do fato de a gente não, de fato, entender esse tema da vacuidade da originação dependente, porque daí vem o apego, né? Daí, e do apego, por causa dessa ignorância, de a gente não entender como as coisas a forma como as coisas existem, essa é uma ignorância básica, né? A gente não vê a realidade como ela é, de fato, né? A gente se apega às coisas, a algumas, e quer se afastar de outras. E tá aí o Sansara. O Sansara se floresce a partir disso tudo. Não é impressionante? Aí a filosofia budista vai lá na raiz e fala assim: não, as coisas são vazias. Aí vem o Buda fala, o Buda nem é o Buda que fala, mas no Sutra do Coração tá lá assim: não, não existe tato, não existe cor, cheiro, sabor, blá blá blá, não existe as consciências, isso, não existe caminho, não existe realização, não existe não realização. Você fica assim: como assim não existe? Mas aí é para dar um choque na gente mesmo, para cortar essa ignorância pela raiz. E a gente começar a ver as coisas como elas são e se relacionar com as coisas como elas são, né? Mas é um caminho, né? Vamos. O que vocês acham
será que eu consegui explicar um pouquinho, assim, a coisa das 3 formas de dependência, né? Se a gente entender isso, a gente começa a olhar, a gente pode começar a olhar para todas as coisas e ver isso, né? Pega uma folha de papel, fala assim, putz, aqui, a Inês, que é uma amiga nossa que era aqui de São Paulo, ela uma vez ela fez uma coisa que eu achei tão engraçado. Ela pegou um papel assim, né? E pegou e fez um desenho assim. Peraí, não sei se vocês vão ver. Mas, tipo assim, ela desenhou um monstro, assim, no papel. Ela mesma pegou uma caneta, um papel e desenhou um monstro. Aí ela desenhou um monstro e fez. Tomou um susto com o próprio monstro que ela desenhou. E ela falava assim que era assim que é assim que a gente vive, né? A gente pega papel, caneta, desenha um monte de monstro, depois se assusta que aqueles monstros saem correndo do monstro. Puta, eu morri da risada, eu nunca mais esqueci isso. Mas é o que, que é isso, né? É um papel, um pouco de tinta que vem na caneta e dá uma forma, daí aquilo provoca alguma coisa da gente. E assim a gente vai vivendo, só que a gente não lembra que pegou papel, desenhou com tinta, a gente só vê aquilo e né? Então, toda a nossa experiência, se a gente for investigar com esse olho de desmontar, a gente vai ver a vacuidade, né? Mas daí, na mesma hora que a gente vê que aquilo não é do jeito que parece que é, né? A gente fala assim, nossa, mas parece, né? Não é que quando tudo isso se junta, eu tenho essa experiência, né? Então, o Lama Santa brinca que quando a gente fica falando não é, não é, não é, não é, não é, né? A gente está vendo a vacuidade mal-humorada, aquela vacuidade que nega tudo. Não, não é, não é, isso aqui não é, isso aqui não é. Olha para tudo, não, isso aqui é vazio, isso aqui é vazio, isso aqui é vazio. Blá, blá. Mas aí a gente, na mesma hora, a gente fala assim, nossa, apesar de não ter nada aí, meu, eu sinto um monte de coisa, eu vejo, as coisas parece que. Então, gente, essa é a vacuidade bem morada, que vê a luminosidade, né? Não existe de fato, mas existe, porque eu tenho essa experiência, né? Então, esse é o caminho do meio, né? Que a gente não afirma nem que existe e nem que não existe, porque é absurdo dizer que o mundo não existe. Mas é absurdo também dizer que existe. Então, esse é o caminho do meio, né? Mas vocês veem, não é o meio do caminho, não é que as coisas existem mais ou menos. É diferente, né? O caminho do meio vai além dos extremos. Eu não afirmo que existe, nem afirmo que não existe, né? Mas eu fico nessa. Esse lugar que não afirma que existe, nem que afirma que não existe, é desconfortável, porque a gente queria que as coisas. A gente queria dizer, isso aqui existe, com certeza. Isso aqui, toda vez que eu vier aqui, vai estar aqui, não vai mudar nunca. Não é isso que a gente quer da vida? A gente não quer que as pessoas nunca mudem, as pessoas que a gente gosta nunca mudem. A gente fica nesse limbo, exatamente, né? Só fala, não existe, mas também não existe. Puta, é super desconfortável. Mas parece desconfortável. Mas é mais seguro, porque a gente não está enganado, né? Eu sempre prefiro não estar enganada. Eu não sei vocês, mas eu prefiro não ser enganada. Por mais que doa, né? Mais que doa, eu prefiro não estar enganada. Então, desse jeito a gente não se engana, né? Quando aquilo mudar na nossa cara, a gente fala, ah, claro que muda. É assim mesmo, as coisas são assim mesmo, né? Eu sempre soube que as coisas são assim. Sempre soube que ia mudar, né? Então vai, vamos continuar um pouquinho mais aqui. Então é isso, é o meio termo entre os dois extremos da existência e da não existência. Engraçado. É assim que as coisas realmente são. Elas nem existem e nem não existem. O Vini está falando que a Pema Chodron aconselha a relaxar no meio do caos. Eu acho que é isso também, com certeza. É relaxar nessa plasticidade completa, né? Nessa mágica, assim. Mas é que tem essa forma de a gente ver que pode nos levar a um desespero, de a gente achar que as coisas não existem, que é niilista, né? Mas também pode nos dar uma sensação de estabilidade, de segurança, né? Que é falsa, né? É falsa essa noção de estabilidade, de segurança, quando a gente acha que as coisas existem, né? O extremo do existencialismo. Isso pode nos dar uma segurança que é falsa, né?
Então, ficar nesse meio não é uma coisa fácil, mas é como as coisas são, né? Então, é assim que as coisas realmente são. Elas nem existem e nem não existem. São vazias, inacessíveis. Deixa eu ver os em inglês aqui. Que engraçado, não tô achando. Só um pouquinho. G, tá ungraspable. Ungraspable. Então, peraí. Mas eu queria. In the previous chapter. É que eu tô com over the centuries, things don't actually exist. De ser um exagero, né? Alguma coisa que aparece no momento. Putz, não tô achando aqui no. Não tô achando no inglês. Como é que é o começo do parágrafo, Carol? Over the centuries. Over the centuries. But let's put like this. Things. Middle way. Middle ground between the two extremes. It is the way things really are, neither existing and empty and ungraspable. Como é que ele traduziu aqui? Inacessíveis. Não é inacessíveis. Ungraspable. É uma coisa que a gente não consegue agarrar, sabe? A gente não consegue segurar, né? Porque elas estão se transformando o tempo todo, né? Imagina, a gente pega... Ó, a gente falou assim, que as coisas dependem das partes, né? Se a gente pensar que as partes também dependem de partes, que dependem de partes, que dependem infinitamente, que tudo isso tem constante mudança, como é que a gente pode pegar uma coisa, um produto, entre aspas, final e falar isso aqui existe? É uma doideira! Mas é o que a gente faz, né? Então não tem como a gente agarrar ungraspable aqui em vez de inacessíveis. Não é essa a tradução. Significa uma coisa que a gente não consegue agarrar, não consegue fixar. Não consegue fixar, né? Inefáveis. Deixa eu ver se inefáveis. A gente não consegue falar sobre isso, né? De uma forma certa, né? Não consegue ter a nossa mente não consegue aprender isso de uma forma direita. Então a gente tudo bem, a gente se apoia em uma suposta permanência das coisas, né? Numa suposta existência independente, mas ela é falsa, né? Como foi concluído em outro dos sutras da perfeição da compreensão, o Sutra do Diamante, ser é como um sonho, um fantasma, um relâmpago, um show de mágica, uma bolha, uma gota de orvalho. Essas são metáforas, né? De como as coisas existem, na natureza das coisas. É como um sonho. É como um sonho a vida da gente. O Alona sempre conta uma história. Ele fala assim, que os pais dele, quando eles eram jovens, assim, eles... É insustentável, Beatriz, exatamente. Boa palavra essa. O Alan Wallace conta que os pais dele, quando eram jovens, né? Agora a mãe dele faleceu, o pai tá bem velhinho. Mas quando eles eram jovens, eles viajaram, depois que eles se aposentaram, eles viajaram o mundo inteiro, em cruzeiros, né? Até o momento que a mãe dele não conseguia mais viajar. E daí eles contavam as histórias das viagens e eles já não sabiam mesmo se aquilo tinha acontecido, ou se eles tinham sonhado aquilo, se eles tinham imaginado, né? De todas as experiências que a gente tem na vida, o que é que resta, né? Tem muitas vezes que a gente... Olha, aconteceu isso com um namorado meu, eu contava histórias para ele, não sei o que, teve dias que teve umas vezes que eu peguei ele contando histórias minhas como se fosse dele, já estava tudo misturado, sabe assim? Então, não tem muita diferença entre uma experiência que a gente teve de verdade, que a gente chama, e um sonho, e as experiências que a gente teve num sonho, né? Não tem muita diferença em termos de memória, né, pra gente, do que resta daquilo. Então, essa é uma das metáforas do sonho, né, que a natureza da realidade é semelhante a um sonho, esse é o mais comum, né? Um fantasma, né, que parece que está lá, mas não está, um relâmpago, porque é muito rápido, né? Um show de mágica, uma bolha, uma gota de orvalho. Devemos ir mais adiante nisso. Um balão está vazio de coisas, mas cheio de ar. Um copo vazio está vazio de líquido, mas também cheio de ar.
se o ser está vazio, do que ele está vazio e do que ele está cheio? Interessante isso. A resposta técnica para a primeira pergunta é que os seres estão vazios do svabhava, do ser próprio. Deixa eu ver. Own being. Svabhava. De portar uma existência ou de ser dono de uma existência, né? É disso que a gente é vazio. Um conceito como uma, deixa eu ver, o conceito de self também pode se aproximar da definição de svabhava. É um vazio de eu, né? De ser dono de uma existência, que é own being, é a posse de um eu, vamos dizer, vai, né? Um conceito com uma longa história no pensamento budista. Ser vazio da própria existência é carecer de uma existência. Toda vez que está escrito existência, está escrito ser, se a gente substituir por existência, acho que fica mais fácil de entender, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Então, ser vazio da própria existência ou do próprio eu é carecer de um eu substancial independente. Acho que funciona melhor ainda. Como uma alma ou uma consciência essencial, que pode ser isolado e compreendido. Então, no budismo, não existe esse conceito de alma, de alguma coisa que existe de verdade, que só vai passando de uma vida para outra. Não é isso, é um fluxo. No budismo existe o conceito de fluxo mental, né? Então, fluxo mental segue indefinidamente, até a iluminação. Mas não é uma coisa que é de um determinado jeito e que vai, né, caminhando, alguma coisa muito fixa que vai passando de uma vida para outra, né? Então a gente não pode dizer que existe um eu ali. Existe um fluxo mental, né? Que muda o tempo todo, né? Fala, Aninha. Todo mundo um dia vai se iluminar? Todo mundo um dia vai se iluminar, mas não por acaso. Não é que a gente está indo alegremente, fazendo todas as besteiras que a gente quer fazer, rumo à iluminação. Tá, Felizmente não, não, sim, você né? precisa trabalhar para isso, mas um dia Exatamente. vai. É. Tá, Mas sim, obrigada. né? Não sei quando, nem acho que vai ser todo mundo no mesmo tempo, né? Então se diz Sim, que o Sansara não tem fim. Sansara é infinito, porque os seres vão se atrapalhando e se iluminando, sei lá, como que vai ser, né? Como que vai ser isso? Mas é um caminho que precisa ser é, trilhado, né? Mesmo assim, é porque a gente pode ter essa noção que eu acho que outras tradições têm, que é só a gente ficar parado, assim que a gente vai, né? Que a vida vai nos levar rumo à perfeição. No caso do budismo, não. Pelo contrário, né? Se a gente não fizer nada, a gente atrapalha sempre mais, né? Porque sempre tem os nossos karmas nos empurrando para os lugares, né? Então, se a gente não se libertar do próprio impulso que o karma tem, a gente não vai atingir a iluminação, né? Então é isso. Mas o karma também é vazio, né? Quer dizer, a gente também pode se libertar a qualquer momento, né? Então, a resposta técnica à primeira pergunta é que os seres são vazios de svabhava, né? De um eu. Um conceito com uma longa história. Ser vazio do próprio eu é carecer de um eu substancial independente, como uma alma, uma consciência essencial, que pode ser isolado e compreendido. Acho que não é compreendido também, né? Não é compreendido, é fixado. Uma coisa isolada e fixada. Tipo, peguei, né? Agora ninguém vai mais, sabe? Como quando você isola uma bactéria, por exemplo. Você tem sei lá, uma amostra. Eu fiz farmácia, né? Fiz faculdade de farmácia e bioquímica. A gente tinha aula de parasitologia. Aí tinha aqueles negócios, aqueles potinhos horrorosos com cocô, com não sei o quê, e chamava de amostra. Então, a gente tem uma amostra, né? Aí a gente isola a bactéria na placa lá de Petri. Então, aquilo pode ser isolado, a gente pode identificar, isso aqui. O eu não é assim. A gente não tem como isolar e pegar, né? Fixar. No capítulo. Por quê? Porque a gente está o tempo todo. O que a gente chama de eu, se a gente for investigar, o que a gente chama de eu, cada hora a gente chama
uma coisa de eu. Então, por exemplo, quando a gente está com Covid, a gente fala assim, a gente pega todos os sintomas que a gente está sentindo, aquela coisa horrível, pega o exame que deu positivo, sei lá, fala, eu estou com Covid. O que é o eu nesse momento? É um corpo que está doendo, que está com dor de garganta, que está infectado por um vírus, blá, blá, blá. Isso aí é o eu. Mas só isso? Lógico que não, né? Eu sou muito mais coisas do que o Covid. Às vezes a gente fala assim, eu tô com raiva. O que a gente está chamando de eu? A gente está chamando uma mente que está aflita por uma emoção, que quer se livrar de alguma coisa. A gente pega isso e chama de eu. Então, cada hora que a gente fala eu, a gente está se referindo a uma coisa diferente. E que vai mudar o tempo inteiro também. Né? O corpo, né? A nossa mente, a nossa história, tudo que a gente chama de eu, se a gente olhar em cada momento que a gente fala, usa o pronome eu, a gente está se referindo a uma coisa diferente e que nunca é estática também, né? Tá sempre mudando. Então, cadê esse eu? Aí, igual, a gente também não pode falar que não existe, né? Como assim? Eu não existo? Então, quem tá falando aqui? Aí tem uma prática que a gente vai investigando, investigando o eu, né? O eu tá no corpo, o eu tá na mente, o eu tá... Lá, 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 lá. Aí, no fim, a instrução que o Alan Wallace dá é assim, então, se você chegar à conclusão de que o eu não existe, quem chegou a essa conclusão? Aí dá um nó geral, assim, né? Que é a ideia justamente é dar um nó, né? Então também não posso dizer que não existe, né? Mas cadê? Também não acho. Então, né? É infernal essa coisa do caminho do meio, né? Mas é isso, né? As coisas é a forma como as coisas são, né? Inclusive para o eu, né? No capítulo anterior mencionei a experiência básica de sofrimento de sentimento e sensação, a qual me referi como ponto central do sofrimento existencial. Nossa noção equivocada desabava, ou do próprio ser, de um eu independente, é o que vincula sentimento e sensação em um nó doloroso. Sem saber que estamos fazendo isso, visceralmente atribuímos uma sensação profunda e quase física às coisas, que elas estão presentes de uma maneira que realmente não estão. Se realmente apreciássemos que as coisas não existem da maneira que pensamos, que existem de uma maneira completamente diferente, nós não reagiríamos a elas da maneira como normalmente nós fazemos. Nossa dor se desenredaria do seu falso apoio. Nós não mais ansiaríamos por algo que nunca poderemos ter, né? As coisas estão vazias de existência inerente que desejamos nelas, né? Pode até ser que o mundo fique chato, assim. A gente começa a olhar com essa coisa desestruturador. Tudo que a gente olhar, a gente vai desmontar, né? Daqui a pouco a gente vai achar... A gente passa por um tempo que a vida parece que fica sem graça. Porque parece que precisa do movimento, precisa do engano mesmo, para a gente poder se sentir vivo, né? Então tem uma fase, eu passei por fases dessas e passei muito rapidamente, porque o primeiro, acho que eu já contei pra vocês, o primeiro retiro que eu fui na minha vida foi lá no Rio Grande do Sul, 2004, sobre este assunto. E foram 15 dias desconstruindo tudo de uma vez, assim. E eu achei que ia morrer. Eu passei um tempo que a vida é uma chatice, tudo, achava tudo estranho, sabe? Então a gente passa um tempo de depressão. Pode passar por essa experiência. As coisas não são como eu acho que são, a gente fica perdido, não sabe como as coisas são, né? Então, a gente pode querer voltar pro... Tipo, vocês lembram do filme Matrix? Matrix tem umas coisas muito interessantes, né? Que conversam com o budismo, assim. Vocês lembram de um cara que é um cara que se desvirtuou, ele tinha saído da Matrix, mas ele começou a matar as pessoas porque ele queria voltar para a Matrix. Vocês lembram disso? Porque ele queria voltar a comer filé, né? Ele queria voltar a ser enganado na Matrix. Aí ele, no fim, ele se estreva porque ele morre, mas ele queria voltar para a Matrix. O que a gente está falando aqui dessa visão, desse engano, né? Com respeito à natureza das coisas, é a Matrix no filme, né? Tá todo mundo com aquele treco enfiado no pescoço, naquele balde de água lá. Essa é a realidade. É horrível, né? No caso do Dharma não é isso, não é assim. Mas tem uma diferença brutal no filme, né?
entre a experiência que as pessoas têm e como elas de fato estavam, né? Naquele negócio lá, aquele treco enfiado no pescoço, naquele tanque de energia sendo sugada, né? Essa era a realidade. Mas elas tinham experiências e o cara queria voltar para aquilo, porque apesar de ele ter atingido uma liberação, né, da Matrix, era muito chato. Então ele queria voltar para aquilo. É muito interessante se a gente olhar para o filme desse jeito, né? Tem coisas que não combinam, que não correspondem mesmo assim à visão budista, mas outras correspondem muito bem. Então, parece que a gente quer um pouco o samsara, que é essa experiência de engano, né? Basicamente, o samsara é isso, quando a gente fala do samsara, né? O Morfeu falava que havia gente tão dependente do sistema que lutaria para proteger ele. Esse cara, para mim, era do tipo. É, exatamente. Exatamente. Morpheus, né? Ele fala isso. Tem gente que. Por quê? Porque a experiência, né, de emoção, o apego, né, a satisfação, a sensação de satisfação, né, tudo isso dá um brilho para as coisas, né? E é por isso que o samsara existe até hoje, por isso que a gente não entra num caminho para se livrar, mas não quer muito, porque tem se fosse completamente horroroso, se todo mundo no filme lá, se todo mundo se tocasse, né? Que de fato eles estão dentro de um tanque com um treco enfiado aqui, com a energia sendo sugada, quem querer sair, né? Se fosse só isso. Mas não é só isso. Eles têm muitas experiências muito legais, assim, né? Muita adrenalina, muito prazer e tudo mais. Por isso que eles não saem, não queriam. Por isso que esse louco aí queria voltar, né? O Morfeu falava que as pessoas iam lutar para defender. Essa é a nossa situação, né? É que a gente não tá com um treco aqui, não é tão horrível assim. Pelo contrário, a gente devia ter mais ainda a vontade de se libertar do Sansara, né? Porque o Nirvana é o oposto do Sansara, não é uma coisa ruim, né? É a iluminação, né? O oposto do Sansara. Mas aí eu lembro muitas vezes no SEB, a gente pensa que não tá, exatamente. No SEB, não, se a gente for, por exemplo, se a gente for pensar, né? Que no Sansara, a nossa experiência de não iluminação ainda, né? De ainda não sermos Budas, né? A nossa experiência de não sermos Budas pode nos levar indefinidamente a muitas existências de sofrimento. Hoje a gente está todo mundo relativamente bem, né? Aqui, nós todos aqui, né? Relativamente bem. A gente não está em zona de guerra, a gente tem que comer, enfim, a gente tem várias coisas boas na nossa vida, né? Mas na visão budista, a gente a qualquer momento tudo pode, na visão budista não, né? No mundo tudo pode mudar, sim, né? O pessoal que estava na Ucrânia estava levando uma vida boa igual a nossa e de repente não mais, de um dia para o outro, porque um maluco resolveu jogar bomba lá e tomar a terra, né? Então é isso, essa é a nossa situação no Sansara. A gente está bem e a qualquer momento aquilo pode. Então, nesse sentido, a gente é mais parecido com o cara que está com o negócio aqui, com a energia sendo sugada, do que com a turma que está lá na vida comum, né? Se a gente olhar o Sansara de uma forma mais ampla. Mas ainda assim a gente não enxerga isso. Se a gente enxergasse mesmo e confiasse nisso e não se enganasse de novo, né? O problema é que a gente enxerga, fala, ai, sim, eu quero me libertar disso, mas daqui a pouco vem sei lá, começa estreia um filme novo no cinema, a gente vai pro cinema, a gente vai pro Sansara felizona, assim, a gente se apaixona, esse é o pior das distrações para os praticantes, como dizia o Lama Santa. Tem uma época que eu me apaixonei perdidamente, assim, né? Não queria mais saber de estudar o Dharma, eu queria mais era que o Sansara. Estava completamente apaixonada, sumi do SEB, não ia mais nos estudos, só vinha quando o Lama vinha. Aí o Lama me alugava, falava assim: a maior ladrão de aluna minha é namorado. Namorado rouba todas as minhas alunas, né? Depois um tempo vai, passa o namorado, volta, mas enquanto não volta, né? Tem um tempão que as alunas somem com os namorados, vão lá, passa um namorado bem lustroso, assim, na frente delas vão, né? Porque a gente não quer mais estudar, a gente nem acha que quer mais se iluminar, né? Quem é o usuário do Zoom mesmo? A Tamini, não, né? Não, quem que é o usuário do Zoom? Ludmila, desculpa, Ludi. O que você está perguntando por quê? Eu penso que porque
Por que que acontece da gente passar por atribulações se tudo está no nosso pensamento? Ah, por isso, por quê? Porque a gente não acha que está no nosso pensamento, né? A gente acha que as coisas estão acontecendo do jeito que elas são. Ontem eu postei um negócio do Miyakoto tão lindo. Quer ver? Foi maravilhoso o que você postou. Não é lindo, né? Totalmente Lindo, de acordo com o lindo. que a gente está estudando aqui. Sim. Olha só a frase dele, deixa eu achar aqui. Acho que a maior cilada é assim, ó. A cilada maior é acreditarmos que as armadilhas estão sempre fora de nós, num mundo que temos por cruel e desumano. Ora, por muito que nos custe, nós somos também esse mundo. E as armadilhas que pensávamos exteriores residem profundamente dentro de nós. Quebrar as armadilhas do mundo é, antes de mais, quebrar o mundo das armadilhas em que se converteu o nosso próprio olhar. É linda de morrer isso, né? Putz, é exatamente o que a gente está falando, né? Sobre a natureza da realidade. Mas a gente não enxerga as coisas assim, não é mesmo? Por isso que a gente vai e se envolve, né? Achando que as coisas... que a gente não tem nenhuma participação naquilo, que as coisas são muito sólidas, muito de verdade. A gente se relaciona com as coisas como se elas fossem muito sólidas e muito de verdade. Não tenho mais vontade de brigar. Pois é. Se a gente realmente trouxer isso de pouquinho por vez, assim, para nossa experiência mesmo, né? De procurar enxergar que as coisas não são tão sólidas, tão imutáveis, como a gente acha que elas são, né? Eu acho que isso pode ter um grande efeito na forma como a gente se relaciona com o mundo, sabe? Acho que a gente pode ir trazendo isso devagar, né? Eu digo devagar porque a gente pode ser que a gente tenha a sensação de que a gente pode cair no extremo do niilismo, sabe? Ah, então se nada existe, então não vou fazer nada, que se dane. Não existe amor, não existe... E não é verdade também, né? Então, a gente tem que ir lidando devagar. Não é tão sólido como a gente imagina que é, mas tem alguma coisa ali. Tem sempre dois níveis de percepção que a gente pode ter da realidade, né? Uma é uma percepção absoluta. Realmente as coisas são vazias. Somos todos Budas, que perdeu a memória, mas somos todos Budas e tudo mais. Essa é a verdade absoluta. Mas existe uma realidade que é a realidade relativa, né? Onde todos nós, em um grau maior ou menor, estamos imersos. Então, assim, nessa realidade relativa, existe o sofrimento, existe a dor, existe todas as emoções. E nós, como bodhisattvas, né, a gente vai operar na realidade relativa com a visão da realidade absoluta. Olha só, não é uma coisa fácil, né? Então, uma visão absoluta que a gente nem tem, né? Mas que a gente está tentando ter, né? Tentando arranhar. Então, o Bodhisattva, ele faz isso, ele trabalha na realidade relativa, onde todas as coisas parecem ser muito de verdade para os outros, especialmente, né? Para nós pode ser que não pareça mais tanto, né? Mas não adianta nós, como estudantes, Bodhisattvas trainee, a gente chegar para alguém e falar assim, olha, sabe essa dor que você está sentindo? Então, ela é vazia, porque ela não existe inerentemente, ela surge na dependência de causas e condições, de parto, lá. Isso, né? Não faz o menor sentido, né? Então, no nível relativo, os bodhisattvas encontram saídas relativas, né? Mas com a visão do absoluto, né? Com a visão última. É um trabalho maluco, assim, mas é nesses... E essa verdade relativa que a gente diz, né? Que é o que a forma como a gente hoje vê as coisas, né? Essa verdade relativa, ela impede que a gente veja a realidade absoluta. É como se fosse uma nuvem de fumaça, assim, né? E porque essa nuvem de fumaça está aqui, a gente está super ocupada com a nuvem de fumaça, a gente não enxerga a realidade absoluta das coisas vazias, surgindo por mágica, praticamente, né? A gente não enxerga, porque a gente está preocupado com a nuvem de fumaça, envolvido na nuvem de fumaça.
Tem uma metáfora super boa também para essa coisa da verdade relativa absoluta, que é assim, você está olhando por uma janela que um pouco ela é espelhada, não é? Que não tem umas janelas de vidro que mais ou menos você vê o reflexo de coisas que estão dentro da sala, por exemplo, né? Aí, se a gente olhar para a janela e ficar prestando atenção nos reflexos que tem na janela, a gente não enxerga a rua, não é? É mais ou menos assim, essa coisa de realidade relativa e absoluta. É como se a gente só enxergasse o reflexo das coisas na janela. E porque a gente está olhando a janela e os reflexos na janela, a gente não vê o que está atrás dela, né? Então, esse esforço que a gente está tentando fazer, assim, tentar enxergar um pouquinho ali numa brechinha o que é que está atrás. E não ficar tão ocupada em tentar enxergar o que é que está no reflexo, tentar fazer alguma coisa mais bonita para ficar no reflexo, né? É mais ou menos isso, o jogo aí de Sansara com a realidade absoluta. É um tema realmente pro resto da nossa vida, né, pessoal? Deixa eu só ver onde é que a gente está aqui pra gente... Então, o ponto é, todo da filosofia budista é essa, se a gente realmente compreender mais e mais a realidade como ela é, toda a dor, todo o sofrimento, todo o engano que está envolvido nessa realidade relativa, ela desmancha também, né? Então, a filosofia budista, ela só se ocupa disso, de reduzir o sofrimento, não tem nenhuma outra preocupação. Deixa eu marcar aqui que a gente vai parar por aqui, senão a gente vai entrar no outro tema aqui. Então, o objetivo de a gente estudar a filosofia budista é sofrer menos, sempre é assim, né? Então, se a gente começar a enxergar um pouco mais a vacuidade das coisas, elas ficam menos sérias para a gente. Então, tem muitos professores que entram por esse caminho, né? De a gente levar as coisas menos a sério. Gê, é sofrer Oi? menos ou sofrer conscientemente? Ou então, mas já é um sofrimento menor, né? É muito diferente a gente sofrer sabendo o que está acontecendo e ainda assim sofrendo, né? A gente vai ter sofrimento de qualquer jeito, só que, por exemplo, quando a gente pensa em compaixão, por exemplo, né? Durante muito tempo, até a gente atingir a iluminação de um Buda, né? A gente vai ter um grau de sofrimento sempre, ainda que seja o sofrimento de testemunhar o sofrimento do outro, né? A empatia. A empatia vai sempre fazer parte da nossa experiência. Mas se a gente tiver outros recursos, né, a gente se desespera menos. É tipo assim, tem muitos exemplos de como os Budas veem a realidade, como a gente vê a realidade. Então, por exemplo, se uma criança está chupando um pirulito, o pirulito cai no chão, e a criança vem desesperada porque o pirulito caiu no chão, né? A gente vai pegar aquela criança, a gente vai se perturbar zero, né? A gente não vai sofrer porque o pirulito caiu no chão. A gente vai pegar a criança no colo, não faz mal, depois a gente compra outro, fica assim, né? Mas a gente vai dar risada daquilo, né? Então, comparativamente, e num outro grau, né? Assim, todos os nossos sofrimentos são assim para quem tem para um Buda, né? O Buda fala, meu, você está sonhando, acorda, você está tendo um pesadelo só. Não precisa nem consertar o pesadelo, porque é só um pesadelo, né? Para um Buda, nós estamos sonhando. A definição, a tradução da palavra Buda é aquele que despertou, né? Que atingiu a perfeição, mas é o ser desperto. Desperto do quê? Do sonho do Sansara. Então, todo sofrimento nosso é um sofrimento de sonho para um Buda. Então, não tem nem sofrimento mais para o Buda. Ele sabe que ele está sonhando. Por que ele vai sofrer? Você só está tendo um sonho ruim. Acorda. É só isso, né? Bastaria a gente acordar. É muito louco pensar isso. Mas ao mesmo tempo, o Buda sabe que não, os Budas sabem que a gente não vai acordar só porque a gente ouviu acorda pela primeira vez. Vai demorar para a gente acordar. A gente vai ficar lá no sonho, tentando consertar tudo no sonho, né? A gente não vai conseguir acordar assim, né? Então ele cria um monte de coisas, assim, um monte de habilidades para ir pelo menos melhorando o nosso sonho, né? Até a hora que a gente for capaz de acordar. E vai ensinando muitas formas de a gente acordar, né? Mas
É isso. Que a gente possa acordar o mais rápido possível, né? E sair acordando todo mundo. O Lama Santen brincava que o Buda era aquele que entrava no cinema no momento de um filme de terror e as pessoas todas desesperadas e falavam: Pessoal, esse é só um filme! O Buda é um spoiler, né? Total da vida, assim, ele dá aquele baita spoiler pra gente. Então, a gente vai ver muitos professores ensinando desse jeito, né? Tentando tirar a seriedade, né? Da vida. Então, o Lama Santen é um mestre nisso, né? Ele fala de tudo com uma leveza que a gente fala, realmente não pode ser tão de verdade assim, né? Nem sei porque que eu tô sofrendo tanto, nem lembro mais o que eu queria chorar com o Lama. E muitas vezes me aconteceu isso, até eu falo, não, tem que falar com o Lama Santen sobre isso. Quando eu chegava na frente dele, parecia que não tinha mais nada para falar. Parecia que só de chegar para falar com ele, aquilo já tinha perdido completamente a importância e sabe, a coisa séria, né? Só de lembrar o jeito que ele lida com as coisas, já desmanchava tudo que eu tinha para chorar com ele. É isso, fofuras. Vamos dedicar nossa prática, nossos méritos. Então, meus bens, isso que nós estamos fazendo é uma preciosidade, assim, é um momento raro de reflexão sobre a natureza das coisas que é tão mais profunda do que o que a gente enxerga, né? E ao mesmo tempo que a gente enxerga é tão sedutor, é tão enganoso. Nós ficamos nesse sonho muito tempo, completamente enganados. Todos à nossa volta estão na mesma situação que nós. Muitas vezes muito pior, porque eles nem desconfiam. Isso pode ser um sonho só. Mas que a gente possa ganhar cada vez mais confiança nessa visão. Até o momento que a gente alegremente abre mão do sonho. Então, que a gente possa despertar o mais rápido possível. E quem despertar primeiro, por favor, volte para nos acordar, né? Vocês não fiquem lá curtindo a vida boa dos Budas, hein? Voltem. Amores, beijocas. Até semana que vem. Tchau, Gê. Obrigada, Gê. Beijo, queridos. Tchau, Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, Tchau. Gê, obrigada. Tchau, Zé. Boa semana. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau.